Olá, nesse vídeo vamos apresentar a física moderna e o mundo dos espíritos. Ou por outra, o que a ciência e a física moderna tem a nos dizer a respeito dos mundos dos espíritos e das grandes verdades espirituais. E para tratarmos esse tema tão interessante, vamos destacar alguns eventos históricos. Não são todos, claro, mas aqueles que podemos dizer que vão nortear o nosso raciocínio. Usando uma linha do tempo, vamos começar com o lançamento por Allan Kardec do Livro dos Espíritos, aonde ali o grande emérito professor Allan Kardec apresenta a resposta dos espíritos superiores a mais de 1000 perguntas feitas por ele. Então o livro apresenta a existência, ou ratifica, reforça, clareia a existência de Deus, claro, a existência dos espíritos, é evidente, mostra a lei de causa e efeito, ou a lei do karma, mostra a lei de evolução, mostra o que existe da justiça divina nos eventos e nos fatos que ocorrem no nosso dia a dia, apresenta a relação de matéria e espírito com uma clareza impressionante, fala do fluido universal, que podemos dizer que hoje em dia está em voga na ciência o estudo dessa essência, origem de toda a matéria que existe no universo, e por aí vai. Destacamos também que esse livro mostra a existência dos mundos habitados inteligentes extraterrestres. É a primeira doutrina, ou a primeira, vamos dizer, religião, vamos assim dizer, que nós chamamos de doutrina espírita, mas é a primeira movimento religioso que atesta de início a existência dos seres extraterrestres, muito claramente. Mas, adiantando a conversa, vamos para 90 anos depois, um pouco menos, o lançamento do livro Nosso Lar, onde o espírito de André Luiz psicografa por meio do famoso médium Chico Xavier as suas experiências após a sua morte ou desencarne. E esse livro tem um fato interessante, ele causou surpresa até entre as lideranças espíritas da época. E nós vamos comentar logo mais à frente por quê. E entre esses dois eventos que destacamos, claro, houve movimentos espiritualistas, não espíritas, que fizeram também a sua parte. Nós temos o lançamento da Teosofia com Helena Petrovna Blavatsky, a apresentação de Yogananda, principalmente no início do século XX nos Estados Unidos, causou também muito alvoroço, grandes espíritas e espiritualistas fazendo coisas impressionantes diante do mundo, e vem aí uma pergunta. E a famosa ciência, que teve avanços impressionantes também no século XX, por que ela não falou nada? Se é que ela não negou categoricamente, ou seja, não comprovou que não existe, também não falou nada a respeito da possibilidade de existir. E é essa a pergunta. O que a ciência realmente descobriu nessa época que teria alguma coisa, uma possibilidade de dizer alguma coisa a respeito das verdades espirituais? É essa a questão que nós vamos falar agora. Vamos atestar, estamos adiantando, que houve sim muita informação, elas só não foram identificadas, não foram relacionadas. Para isso, vamos trabalhar com as informações apresentadas pela física quântica, por meio de Max Planck, e claro, como não podia deixar de ser, as informações do famoso físico, prêmio Nobel, Albert Einstein, na sua relação que ele apresenta entre matéria e energia e relatividade. E já podemos destacar logo de cara que entre esses eventos tem um intervalo de tempo de mais ou menos 43 anos. E deste tempo das grandes verdades da ciência também em relação ao nosso lar. Parece, já dá para ver assim, olhando já de um prisma maior, de um ângulo maior, que a ciência moderna dá a entender que preparou a humanidade, dando bases científicas concretas para o entendimento do nosso lar e das verdades espirituais que estão em voga até hoje. Mas vamos em frente. Então temos o Livro dos Espíritos, como nós já comentamos, com as suas informações a respeito da realidade
da existência de Deus e dos espíritos, mas que dava uma ideia, pelo menos à época, numa leitura assim superficial, como a maioria das pessoas fazem, de que os espíritos eram seres etéreos, que a maioria dos seres estavam num ambiente de luz, ou então num ambiente trevoso, mas nada de forma, nada de coisas assim, vamos dizer, próximas ao mundo físico como entendemos. Aí vem, quase 90 anos depois, André Luiz, com essa psicografia feita por Chico Xavier, descrevendo o mundo dele desencarnado como um mundo, vamos dizer, mais avançado, mais evoluído. Havia seres que volitavam ou voavam, mas também com muita coisa concreta. Havia templos, palácios, praças, casas, computadores, jardins, muitos lugares paradisíacos, mas existiam de verdade oceanos, peixes, pássaros, etc. Isso deu bastante o que falar até entre os espiritualistas. Como assim um mundo concreto? Mas vamos em frente. Max Planck, por meio da física quântica, mostrou, num intervalo entre esses dois grandes eventos espirituais, a famosa fórmula dos corpos negros, ou da radiação dos corpos negros, onde ele afirma que energia é igual a uma constante H, a famosa constante de Planck, vezes a frequência. E poucos anos depois, Albert Einstein, usando inclusive a fórmula de Planck, deduz que energia é igual a massa vezes o quadrado da velocidade da luz. Essa fórmula fantástica que mostrou a reversibilidade ou a identificação da massa com energia, dizendo que não passam de estados da mesma coisa. E uma pergunta, claro, o que isso tem a ver? Vamos mostrar qual é a relação entre eles, ou pelo menos dar uma base de uma possibilidade de explicar, pelo menos por meio da ciência moderna, as informações espirituais que estão dos dois lados do nosso vídeo. Então, de um lado, temos informações apresentadas pelo espírito André Luiz, psicografadas pelo médium Chico Xavier, que descreve esses mundos, como já comentamos, onde, por exemplo, há casas, famílias reunidas em torno de uma mesa para uma alimentação frugal, mas ainda assim uma alimentação física, pessoas indo ao banheiro. A dona da casa, por exemplo, conquistou a casa por meio de um trabalho duro, realizado. É um trabalho espiritual, porém, foi trabalho. Casas com ruas, shopping centers, locais de compra, praças, teatros e assim por diante. Havia até uma jovem que não queria ficar naquele mundo, queria voltar para a Terra. Coisas, ao mesmo tempo, elevadas, mas com muita coisa material também. E do outro lado, do lado da ciência, temos aí essas equações já comentadas. O grande professor de universidades e também formado na Unicamp em astrofísica, mas também médium e ufólogo Laércio Fonseca, tem divulgado nas redes sociais e principalmente no YouTube uma relação profunda entre a ciência moderna e a espiritualidade, pouco mencionada, pouco citada por outros autores e por outros divulgadores de realidades, seja científicas ou espirituais. Ele usa o raciocínio do grande físico de Broglie, que começou como historiador, mas acabou ganhando o Prêmio Nobel de Física, para usar ele de base para a nossa relação ciência e espiritualidade. De Broglie pegou as duas equações aí que temos à esquerda e pura e simplesmente igualou-as, ou seja, já que tudo é energia, podemos dizer que massa vezes o quadrado da velocidade da luz é igual a constante de Planck vezes F. E passando a constante da luz para o lado da direita, isolando a massa na equação, temos que massa é igual a uma constante H sobre C2 vezes a frequência. Pegando o H sobre C2 e dizendo que ela é uma constante, temos que a massa é igual a K, né, uma constante K, que foi extraída, né, da equação, vezes a frequência. Ou seja, a massa ela não é só a energia, mas ela varia em função de frequência. Vamos aproveitar, isolando essa equação simplificada, saído do raciocínio tanto do professor Laércio Fonseca, com base
na equação do famoso físico Lee de Broglie. Dando o quadro claro para podermos ver melhor, o professor Laércio Fonseca, usando o raciocínio, bom, já que massa pode ser expressa em função de frequência, e massa, ela também é energia, assim como a energia luminosa da luz pode ser dividida em 7 espectros, em 7 cores, assim como a energia do som pode ser dividida em 7 notas musicais, a massa também teria ela mesma 7 frequências básicas, 7 padrões básicos aonde ela possa se expressar. E toda a matéria que estamos vendo, que vamos batizar de F3 como frequência específica do universo físico que nós estamos vendo, que expressaria uma massa 3, nada mais é do que a famosa energia ou matéria bariônica, que é o universo que vemos físico ao nosso redor. Mas que haveria também outras frequências aonde o universo se expressa como matéria. Então, acima do plano físico, ou da matéria física, teria uma matéria, uma realidade, umas massas da frequência F4, onde no caso da Terra seria uma Terra inteira que envolve e engloba a Terra física, de frequência F4. Acima dela uma F5, cada vez mais sutil, porém uma Terra ainda, uma F6, uma F7, e até aí é onde nós podemos afirmar que conhecemos. Estamos começando com F3, apenas para guardar o raciocínio ou aproximar o raciocínio das frequências que poderiam ser entendidas pela física com as informações espirituais, que dizem que são mais ou menos essas as frequências que existem, onde se estabilizam realidades nos planos espirituais. E cada uma delas teria um nome, que depende muito da linha espiritual que se entende, que o próprio professor Laércio Fonseca também fala de uma outra um pouco diferente, mas seriam esses nomes aí, umbral, superior, ascensionados e divinos. E aonde a frequência não seria F3, ou seja, tudo que não é F3, nós podemos chamar de planos espirituais, porque não são visíveis para nós, por causa da diferença de frequência. E como as cores do arco-íris, elas estariam sendo divididas e variadas, notando já, destacando que, notem que não há não há uma linha divisória clara. Há sim as cores azul, vermelho, amarelo, etc. Há sim as frequências bem definidas, bem conhecidas, porém há nuances entre uma cor e outra, onde a fronteira não é muito clara. E também temos a F1 e a F2, que são chamadas trevas e abismo. Por isso chamamos a frequência do plano físico de F3. Esta divisão que nós apresentamos tem a vantagem, ela difere, claro, da do professor, mas tem a vantagem de casar melhor com as informações espirituais recebidas. E como nós já comentamos, tudo que não é da frequência F3 pode ser considerado plano espiritual, de maneira que tem frequências até abaixo das nossas, ou seja, existem terras dentro da Terra física, mas que estão em frequências diferentes. Por isso não adianta cavar a Terra e buscar nada. Sendo F3, você só vai encontrar matéria F3. Teria que haver uma diferença de frequência, entrarmos nas frequências diferentes para entendermos, ou vermos, ou percebermos esses mundos. De forma que estaríamos aqui na Terra, né, como uma boneca matriosca que está sendo mostrada aí no vídeo, uma dentro da outra, apenas diferenciadas pela frequência. E também, acompanhando o raciocínio, notem que já destacamos que não há uma diferença clara, uma linha clara entre as cores. Não se sai do vermelho para o amarelo imediatamente, ao laranja, há tons que vão chegando de uma cor para a outra. Ou seja, as cores estão definidas,
porém as nuances também existem, ou seja, os mundos vão se sutilizando, eles vão elevando-se de patamar, vão ficando em frequências mais elevadas, e no caso do plano famoso do nosso lar, ela estaria num limite próximo às zonas superiores, mas ainda poderia ser considerado umbral. E neste plano do nosso lar já existe, claro, mais tecnologia, mais sutilidade, o pensamento lá já é mais sensível, ela já atua sobre objetos, pode-se plasmar coisas, dependendo do nível do ser que está lá. Porém, tecnicamente, até onde sabemos, ainda é considerado umbral. O próprio professor Laércio Fonseca chama de penumbral, mas os termos dependem de cada um. É só para mostrar que existem nuances. E lá mais lá para cima, né, por exemplo, nos ascensionados, a sutilização, a elevação, a sublimação, não dá para a gente dizer ou descrever o mundo como ele seria, mas há muito mais luz. Dizem que ainda há cidades, mas elas são de uma luminosidade, de uma sutilidade difícil de descrever e uma beleza ainda inimaginável. E assim por diante. O divino, então, já dá para imaginar que é de difícil descrição. E entre esses planos, destacamos a sutilidade de novo. Então, existem outras, terras ou frequências intermediárias, onde existem povoados, aglomerados, etc. Varia muito, mas podemos dizer que cada frequência ou cada tom desse haveria uma realidade espiritual que poderia ser percebida ou vivida. Mas as principais cores é onde estaria a maior parte das realidades. Espera aí, então a Terra, tem terras dentro da Terra, quer dizer que temos terras embaixo, temos terras em cima, nós estamos um pouco abaixo do meio delas, mas como é que é isso? Se eu, daqui da Terra, quando eu olho para cima, eu não vejo um monte de terra, não estou soterrado em nada, eu vejo o céu azul e o sol radiante no horizonte. Como é que isso poderia acontecer? Nós já comentamos. Mas vamos reforçar o raciocínio. A matéria que estamos vendo é toda a matéria que está numa determinada frequência. Nós só interagimos com ela. Assim como uma rede ou uma antena de radiodifusão que nós colocamos aí embaixo à direita, se nós colocarmos uma rádio, essa rádio ela está, por exemplo, sintonizada numa partida de futebol. E do lado dela, podemos botar do lado mesmo, podemos estar numa outra frequência assistindo ou escutando ópera. As duas realidades, elas coexistem. A antena de radiodifusão, ela transmite uma infinidade de informações, realidades e eventos, só que em frequências diferentes. Elas coexistem. Depende do rádio captar a frequência que lhe interessa. Esse raciocínio serve para, como energia, que é uma energia eletromagnética, a onda do rádio, usar um raciocínio idêntico para mostrar que o que estamos vendo, nós estamos interagindo com a frequência que casa com a frequência F3. Porém, há pessoas que estão, vamos dizer, na frequência F4, que só percebem um Sol, vou repetir, um Sol, na frequência F4. Eles não percebem F3. E subindo e sutilizando, tem F5 e por aí, e assim vai. Frequência sobre frequência. Muito interessante e prova que, ou pelo menos o raciocínio demonstra que é possível a coexistência dentro da mesma frequência vibratória.